a presidente do Poder Legislativo Municipal, a vereadora Vera, a pessoa de quem cumprimentou a mesa, os vereadores presentes, uma boa tarde à plateia, aos cidadãos de Chapadinha que estão aqui conosco para esta tarde de democracia. É importante a gente destacar, antes de qualquer coisa, que não tem um espaço mais importante do que este aqui nesta cidade. Um espaço que deve ser ocupado pelas melhores ideias, pelas melhores pessoas, mas principalmente por cada uma das pessoas que moram em Chapadinha. Porque nada que é praticado, que é desenvolvido pelo Executivo, foge ao alcance do Poder Legislativo, que é realmente alonga manos, o tentáculo do cidadão para a fiscalização da aplicação correta do recurso público. Então, assim, para além da necessidade que temos de acompanhar o que se executa, o que se realiza, estar de olho e acompanhando aquele que executa a dura tarefa de fiscalizar. Porque se, por exemplo, no Ministério Público existe um promotor de justiça, um mau gestor, uma má gestora, tem escritórios e escritórios com 1000 cabeças trabalhando para a má aplicação do recurso. Então, se o cidadão não compreender o seu protagonismo na fiscalização do fiscal, mas também na fiscalização da aplicação da política e na adequação da sua conduta na condição de eleitor, trazendo essa conduta para aquilo que é razoável, aquilo que é esperado, trazendo a sua conduta para o esclarecimento, para a fiscalização proativa, a gente não vai conseguir mudar nada na nossa cidade, tá bom? Então, o Ministério Público é essa instituição que vocês já conhecem, que foi remodelada na Constituição de 88, que é, talvez, a primeira pessoa institucional que é lembrada pelo cidadão e trabalhar nesta instituição, que é vocacionada à defesa do direito individual disponível, do direito coletivo, do direito difuso, é para mim uma honra e uma alegria, mas é também uma preocupação por conta do excesso de trabalho, por conta da constante, o aumento constante da demanda, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, mesmo tendo a intenção de oferecer sempre o melhor serviço para o nosso comarcano. Pensando na dificuldade que os promotores e promotoras de justiça têm, nesse volume grandioso de apreensões que nós temos no interior, é que a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Administração Superior, que são os nossos órgãos de administração superior, desenvolvem ações institucionais. O que são essas ações institucionais? São estratégias de atuação que a Procuradoria propõe para cada promotor de justiça, para que ele desenvolva na sua comarca. E por se tornar uma ação uniforme, a gente almeja encontrar um resultado mais qualificado e assim evoluir nas estratégias de controle. Dentro dessa perspectiva, foi desenvolvido esse ato 495/2016, que criou o Ministério Público contra a Corrupção e a Sonegação Fiscal. Eu quero destacar primeiro que esse programa é um programa premiado nacionalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos ano após ano recebido a medalha de ouro, porque é realmente um programa que uniformiza as estratégias e que tem paulatinamente conseguido avanços realmente significativos. A ideia dessa ação institucional nasceu desse recurso extraordinário, que foi, teve repercussão geral e, por fim, chegou-se à seguinte sentença: o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Local sendo cabível o julgamento firme das contas por recurso do prazo. E aí vocês se recordam que antigamente isso tinha nas leis municipais. Eu não sei se aqui em Chapadinha tem. Alguém poderia responder? Se ainda tem essa previsão na lei municipal? Não deve ter, porque realmente é algo muito atrasado. Mas, antes de continuar, eu queria ler só um artigo da Constituição que fala assim: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Quem está dizendo isso é a Constituição Federal, que diz que a fiscalização do município é a atribuição primeira, mais importante, de status constitucional do Poder Legislativo.
relação ao poder legislativo, é importante, às vezes, se contrapor. E não apenas referendar o que se é feito, e que muitas vezes é feito a traição do interesse do cidadão que vos elegeu. Sim, é o que eu vou fazer. Então, de posse dessa consideração de que é preciso ter altivez, e de que é preciso se contrapor, é preciso fiscalizar, é preciso entrar aqui correndo o risco de colher inimizades e antipatias, mas que essa antipatia seja em grupos e não na população, que precisa que vocês ofertem o melhor serviço possível para que a fiscalização se execute de modo correto. As instituições todas precisam funcionar. O Ministério Público precisa funcionar na sua matriz constitucional de fiscalizar, mas principalmente o Poder Legislativo precisa funcionar. Porque antes que a demanda chegue ao Ministério Público para que a gente entre com aquelas famosas ações civis públicas de reparação, na mão dos vereadores estão determinados gatilhos que têm a atuação inclusive preventiva, ativadora. Cada um de vocês traz consigo a exata quantidade dos milhares de votos que vos elegeram. Então a representatividade de vocês é uma representatividade que pesa ouro, que vale ouro, tá? Então existe uma ação civil pública na Vara de Direitos Difusos e Coletivos da capital, e por conta dessa ação se evoluiu no sentido de que desenvolvesse esse trabalho institucional, que levasse as câmaras municipais a acabarem com o volume represado de contas de gestores que estavam parados, pendentes de análise pelo plenário. Então, o que o Ministério Público queria é que a deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Executivo respeite o princípio constitucional do devido processo legal, ou seja, não atrapalhe, não prejudique ao contraditório, à ampla defesa, certo? Que ela obedeça às demais garantias, que ela obedeça à obrigação de que só se afasta um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado com 2/3 dos seus membros, e principalmente que dessa decisão pende talvez uma guinada na condução do Executivo. Se você repreende o Executivo e dizer aqui não se aceita essa conduta, você está sinalizando, inclusive para ele, que ações fora daquele parâmetro escolhido são ações que não se podem ser aceitas no seu município. E aí o programa foi criado por este ato, 0287-2017, que criou o programa Câmara em Dia. Por que tem esse nome? Porque é uma ação articulada, institucional, quer dizer, todos os promotores do Estado do Maranhão estão desenvolvendo nas câmaras municipais desde o ano passado, desde 2018, esse programa, que tem o objetivo de incentivar o controle social. Incentivar o controle social através de quê? Identificação da legislação municipal que prevê julgamento público, que ela seja desmobilizada, pactuação de taxas com as câmaras de vereadores, que tem muitas contas pendentes de julgamento para que se estabeleça um cronograma factível e executável, no sentido de que haja finalização desse represamento. O que é isso aqui? É que hoje, eu também fiz um levantamento mais ou menos superficial de como estava a situação de Chapadinho, e sei que aqui só tem contas de 2007, né? Não tem contas mais antigas que 2007. 2006. Então, de 2006 para cá. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa comarca e quando eu cheguei tinha conta desde 93 paradas esperando julgamento. Isso é inadmissível. Então, não se pode tolerar que haja omissão do legislativo no sentido de, que ele não adote as providências no sentido de acabar com esse represamento, que às vezes é motivado pela omissão, pela falta de vontade política de enfrentar o bem, de enfrentar aquele que é o Executivo, que às vezes tem laços políticos com os atuais membros e que não se quer desgostar. Mas para além de desgostar um indivíduo, está o perigo de se desgostar toda uma população. E é para isso que o Ministério Público tem lá, e deseja falar agora com esta pequena participação nessa sessão de hoje. É advertir e chamar a atenção para o fato de que, para além do interesse individual do gestor, de ser contraposto, de ser contrariado, contraditado na condução dos atos da sua execução, que destaca-se
está sendo colocado em questão por um Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que não trabalha com o corpo de seus auditores motivado por interesses políticos ou pessoais, mas muito pelo contrário, impessoal, técnico e de qualidade. É um Tribunal de Contas que tem expertise e que tem um quadro realmente magnífico no seu corpo e que vem trabalhando a cada ano para melhorar e qualificar controle, atualizar essa prestação de contas para entregar ela com mais rapidez possível para que vocês exerçam o papel de vocês de analisar esse parecer prévio, portanto, sobre ele se manifestar, desenvolvendo a obrigação constitucional de vossas excelências. Então, esse é o interesse principal do Ministério Público, é discutir essa facturação, discutir a necessidade de acabar com esse represamento. Lembrando que o parecer prévio só pode ser afastado depois do voto de 2/3 do corpo da Câmara Municipal. Certo? Então, é preciso que haja empenho, porque nós estamos aqui hoje numa sessão ordinária, tudo bem, mas eu estou vendo que a gente, ainda há pouco, eu não sei agora, mas ainda há pouco não tinha nem metade dos membros, né? Se começa uma sessão sem metade dos membros. Como é possível você conseguir um quórum qualificado para se o corpo inteiro não comparece? E aí eu pergunto para vocês da plenária, aonde estão os 6 membros que estão faltando aqui? Os 7 membros que estão faltando aqui. Então é importante acompanhar. Por quê? Porque não se muda a conduta de gestor sem uma ação punitiva, sem uma ação repressiva. Por toda ação tem reação, pois a má condução do recurso público que é identificado no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão tem que ter consequências. E a omissão da Câmara Municipal não pode acontecer. Quando eu digo omissão, eu quero discutir 2 assuntos. Não é só a omissão no sentido da falta do quórum, que não depende da presidência somente, depende da vontade política e do comprometimento de cada membro desta casa com o seu mandato. Mas também para que vocês tenham a altivez necessária para enfrentar eventuais manobras da defesa que existem, não só no processo administrativo, mas no judicial a gente encontra isso sempre, no sentido de retratar o julgamento. Se nós temos as contas de 2006, 2007, 2008 prontas para julgamento, quais são as pendências? Nós precisamos dar as mãos e apoiar aqueles que querem que a coisa aconteça. É preciso ter altivez para enfrentar as protelações que forem acontecendo, para envergonhar aquele que usa de todo tipo de elementos e estratégias para atrasar a finalização do julgamento dessas contas, mas também para mobilizar o corpo de vereadores, para que façam o quórum necessário e tentem colaborar. Quer dizer, a pergunta é, vocês já perguntaram para o presidente qual é a pendência, o que é que pode ser feito para colaborar, no sentido de que isso esteja maduro para o julgamento, por exemplo, na próxima sessão, e tentar colaborar com isso? Porque, veja bem, é possível que o argumento da defesa seja um argumento real. É possível, a gente tem que partir do pressuposto da boa-fé e da inocência. Então é possível que este argumento seja um argumento real. Então por que não dar oportunidade para esse argumento? A gente está observando que a água na fuga. Está havendo estratégias protelatórias, pois tenhamos altivez para impor a dignidade constitucional do poder fiscalizador. Porque a dignidade do poder fiscalizador é, sobretudo, a dignidade de cada um de vocês. Porque não existe, não tem como a gente tolerar omissões e retardos injustificados. Então, para concluir, disseminar a informação de que cabe ao prefeito o controle e a fiscalização das contas públicas pelo cidadão, para que garanta que essas contas sejam colocadas em espaço onde cada cidadão possa acompanhar. Hoje a gente já está com isso bastante transparente. Prestação de contas em tempo real, sistemas como o SACOP, por exemplo, Mural de Licitações, onde a gente pode acompanhar não só as licitações, mas a execução dos contratos, cada vez mais transparente, o Tribunal de Contas qualificando a tecnologia da informação para melhorar a prestação de contas e, portanto, a fiscalização.
responsabilizar civil, penal e administrativamente com base na lei de improbidade dos gestores do legislativo e do executivo que desatenderem não só a obrigação de disponibilizar essas contas, mas a obrigação de fiscalizar, a obrigação de julgar essas contas com base no 31 parágrafo 2º da Constituição Federal. E dia 21 de junho se aproxima o segundo 21 de junho, depois da criação do programa, e é por isso que eu estou aqui, antes do dia 21 de junho, para solicitar, para requerer a vossas excelências que se empenhem no sentido de julgar. Porque se vocês não julgarem, serão julgados. Serão julgados pela omissão, serão julgados pela falta de altivez, serão julgados por terem se submetido a estratagemas de toda a natureza para afastar a fiscalização que é a obrigação constitucional de cada um de nós. Quando eu digo cada um de nós, eu digo de vocês, porque são o poder fiscalizador, do Ministério Público, porque também é fiscal, e de cada uma das pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando, que depois saberão que eu estive aqui, solicitando, requerendo, clamando, para que vocês observem o programa Contas em Dia, para que vocês assumam o munus constitucional, o protagonismo que a população espera de vocês, no sentido de desmascarar. Quando eu digo desmascarar, não é pessoas, mas é tirar as máscaras, os véus das dificuldades que se colocam entre vocês e a verdade desses autos. Eu acho que o processo já está com vocês há quase 2 anos, não é isso, presidente? Quase 2 anos sem julgamento. É um absurdo. Estive conversando com a presidente, ela já me colocou quais as questões de ordem processual. E eu digo a vocês, se vocês não apoiarem a presidente, se vocês não cobrarem também um pouco, é uma cobrança apoiadora, porque realmente é uma situação delicada, ela tem que conduzir de maneira que não haja unidades, né? Mas é preciso que vocês apoiem, é preciso que vocês compareçam, é preciso que vocês cobrem, é preciso que vocês tragam a população para esse espaço, que é um espaço rico, é um espaço de coação positiva, de coação necessária, porque sem essa coação nós não mudamos a realidade de Chapadinha. E mudar a realidade de Chapadinha significa trazer as consequências para as ações praticadas no passado e que impediram que cada um de vocês exercesse de forma digna o direito de vocês às políticas públicas que o legislativo, aliás, que o executivo tem a obrigação de afetar. Eu quero agradecer e colocar mais uma vez o Ministério Público à disposição, ratificando que eu estarei aqui nesta casa no dia do julgamento dessas contas. Me comprometo. Eu quero agradecer a doutora Ilma pela participação e pelo desempenho e a preocupação de nos acompanhar e nos designar sobre a Câmara em Dia. Todos são sabedores que eu tenho um TAC no Ministério Público e eu pretendo cumprir com esse TAC. Então a presença dela, com a participação dela, é muito importante para todos nós, porque o que estava em dúvida foi tirado todas as dúvidas e nós estamos realmente caminhando, trabalhando para isso. Realmente é o meu primeiro mandato, é a primeira vez que eu vou ver essas contas sendo julgadas, então para mim não é nada fácil, é um aprendiz e eu estou aqui para aprender, mas desempenhando meu papel. Então eu só quero agradecer à doutora Ilma, que tem que voltar para o Ministério Público. Muito obrigada, doutora. Não haverá espaço para nenhum tipo de pergunta, debate, nenhum tipo de... Doutora, ele está perguntando se pode abrir algum espaço para alguma pergunta e debate. Sobre o quê? Sobre os autos? Não, sobre inclusive a sua apresentação. Pode não. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que é importante a vinda do Ministério Público a essa casa. Preciso, em primeiro lugar, se entender algumas coisas. A primeira delas é que o Poder Legislativo é um poder autônomo, tá? E que não pode ser também colocado em xeque de tal forma sem que se baseie em fatos concretos. Quando o legislador coloca
a decisão final sobre prestações de contas nas mãos das câmaras municipais legislativas, ele transforma essas decisões em decisões políticas. Ele transforma, à luz de parecer, transforma o Tribunal de Contas do Estado num órgão acessório que dá um parecer técnico, mas que as decisões serão políticas, com todo o envolvimento político que há em cada município. Então, assim como nós, enquanto vereadores, não podemos ir lá no Ministério Público cobrar o horário de cada promotor, o dia em que ele está, acho que nós também não podemos ser cobrados dessa forma, dessa forma. Então, era essa a minha manifestação nesse sentido. Tem mais alguém? Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer a presença da promotora nessa casa e já com 4 mandatos consecutivos nessa casa, eu não tinha visto uma promotora vir nessa casa. É a primeira vez que eu vejo uma promotora vir numa sessão ordinária nessa casa. E para mim e para todos que nos ouvem nesse momento, a Rádio Câmara, os ouvintes dessa rádio, a galerinha, enfim, agradece a sua presença. Inclusive, a gente vê realmente a situação aqui, a vossa excelência explanou há pouco sobre as contas do atual prefeito. Realmente já estão aqui já há bastante tempo nessa casa, mas a qual eu faço parte do relator da CCJ, onde a gente tem 15, 20 dias de prazo na comissão, a gente despacha tudo rápido, nada em banca. Eu creio que realmente a gente cumprirá o TAC da Câmara Municipal com o Ministério Público afirmado. Eu quero desde já agradecer mais uma vez a sua presença e aqui a Câmara está à disposição. E concluindo, eu peço realmente que o Ministério Público realmente é um órgão muito forte, um órgão realmente ligado ao Legislativo, que é um órgão realmente fiscalizador, e onde nós não temos poderes de entrar com ação de improbidade, onde o Ministério Público tem, ela tem que entrar com ação direto no Fórum por Ação Popular. E eu vejo que realmente a gente precisa muito da Vossa Excelência. Muito, eu acho que a Vossa Excelência realmente deve ter um tratamento assim, especial dessa casa, principalmente dos vereadores dessa casa, porque eu já sofri muito no Ministério Público, muito. E hoje eu quero realmente fazer, realmente, explanar essa minha fala, junto aqui a todos os vereadores presentes. Fico triste que a Vossa Excelência acabou de falar que não estão todos os vereadores presentes, porque de qualquer forma foram eleitos e aqui tem obrigação por estar aqui, presente. Então realmente é uma tristeza. Mas desde já agradeço a sua presença, muito obrigado. Bom, eu não poderia aqui da minha contribuição, primeiro agradecer a muitíssima senhora promotora de justiça, dizer que realmente a participação do Ministério Público, que é o guardião da Constituição, em fazer essas pontuações de forma técnica e de forma esclarecedora, só faz com que o Poder Legislativo possa, de fato, realmente também contribuir, né, no que diz respeito às nossas atribuições, às nossas prerrogativas enquanto legislador. Portanto, eu acho que essa troca de informação, de conhecimento de forma erudita, conhecimento técnico, é importante, porque a população acompanha de fato aqui esse diálogo, né, de forma bem saudável, para que realmente os poderes, mesmo harmônico e independente, mas possa ter suas responsabilidades diante das leis, Constituição Federal, do Estado, a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno. Então eu quero aqui também aqui me somar aqui na fala de todos aqui. Boa tarde a todos. Quero agradecer também a presença da doutora nesse momento aqui na nossa casa. E me sinto muito agraciado, doutor, nesse momento de ouvir suas palavras, e me conforta muito, me traz muita segurança nesse momento, porque há um pensamento junto a mim de total credibilidade a esse assunto com respeito às contas que estão aqui nessa casa.
E a gente precisa realmente de muito apoio da justiça, né? Porque geralmente, quando se trata de contas, entendeu? Geralmente você está tratando de poder executivo, onde a represália junto a gente parlamentar ela é muito grande. E a gente agradece, eu, por exemplo, agradeço muito a senhora por ter vindo aqui mostrar para a gente, entendeu, a nossa responsabilidade nesse assunto, entendeu, e o nosso dever nesse assunto. Não quero dizer com isso que nós não sabemos, mas isso traz para a gente mais uma segurança de que a gente tem que cumprir o nosso papel. E gostaria também de pedir ao Ministério Público que se fizesse presente no sentido do tempo, porque o DAC foi dado aqui 150 dias, né, para se resolver essa primeira conta, que nunca aconteceu, até no momento ainda não foi resolvido botar em pauta para a votação. Eu acho que é preciso a gente, como é aqui uma parte da minoria, vamos dizer assim, que quer que essas contas sejam logo votadas, entendeu? A maioria não quer, claro, porque tem um poder aí na frente, tem o governo municipal que está lá ajeitando os seus, mas que a gente precisa dessa ajuda do Ministério Público para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Porque são 3 contas que estão aí, né? E já está com 2 anos, nenhuma foi julgada ainda. Então, esses prazos que foram dados já foram vencidos, todos. E a gente, eu, como parlamentar, me sinto até envergonhado, mas me sinto com as mãos atadas, às vezes, porque sou minoria, entendeu? Então, eu gostaria muito que o Ministério Público se pronunciasse a respeito disso, nos dando cada vez mais orientação e reivindicando junto ao Poder Legislativo que se cumpra realmente os prazos. Obrigado. Eu quero agradecer a presença da doutora Ilma, aqui na Câmara de Chapadinha, mas destacar que não só a doutora Ilma, mas o Ministério Público, né, que a gente tem buscado diuturnamente esse apoio do Ministério Público. Quando a Câmara Municipal deixa, né, de fiscalizar determinadas ações do Executivo, a gente infelizmente tem que buscar o braço do Ministério Público, e agradeço que o Ministério Público tem estado recepcionando, né, todas as demandas que a gente tem levado. Eu tenho demanda desde 2017, 2018, 2019, com certeza está tramitando. Aqui foi pontuado em conversas também com os promotores. A gente sabe da demanda que existe, né, não só da Fazenda Pública, não só do Executivo, mas existem vários processos, e às vezes a comunidade acaba nos cobrando, enquanto vereadores, enquanto Câmara, né, alguma medida enérgica, né, quanto ao que tem acontecido no município de Chapadinha. Mas, de antemão, destaco, agradeço a presença da Sua Excelência aqui no Parlamento do município de Chapadinha, e quero só deixar ao conhecimento do que está acontecendo hoje no município de Chapadinha, do não medo às leis, né, por parte do Executivo. Nós estamos agora, no dia 30 de maio, finalizou o cumprimento de mais uma audiência quadrimestral que tinha que ser executada até o final de maio. Não é a primeira vez, em 2017 aconteceu a mesma coisa, em 2018 aconteceu a mesma coisa. Está aí, até no último dia de maio, para ter sido feita a primeira audiência quadrimestral, não foi executada. Até o presente momento não tem informações, é maio, setembro e fevereiro. Infelizmente, se está se descumprindo mais uma vez a lei de responsabilidade fiscal. Então a gente lamenta enquanto Poder Executivo, e com certeza estarei levando mais essa demanda, mais uma vez, incansavelmente ao Ministério Público, para que a gente possa unir forças. Então, não se pode Chapadinha e também o Ministério Público. Então, agradeço a presença de Vossa Excelência aqui na Câmara Municipal de Chapadinha na tarde de hoje. Boa tarde. Doutor Ilma, obrigada pela sua participação nesta casa. Nós, vereadores que aqui estamos, a galeria, a imprensa, as pessoas que nos escutam nesse momento, com certeza estão satisfeitos com a sua presença à Câmara Municipal de Chapadinha. É louvado essa sua atitude de vir a essa casa. Pois se isso acontecesse mais e mais vezes, com certeza nós, vereadores, a população, teríamos mais força junto do poder público, junto com a justiça, com a promotoria, para a gente elevar as nossas necessidades municipais. Pois nós sabemos que no nosso município há muitas necessidades a serem executadas. E com a sua presença a esta casa, engrandeceu as nossas forças para que nós juntos possamos lutar
pelos dias melhores para Chapadinha. Obrigada, seja bem-vinda. Quantas vezes a Vossa Excelência puder compartilhar desse momento conosco, com certeza nós lhe agradecemos. Boa tarde. Eu também não poderia deixar de dar boas-vindas, sua presença aqui nessa casa, que é muito importante. Como já falou a vereadora Eugênia, aqui nós temos uma grande quantidade de pessoas na galeria e muitas pessoas estão ouvindo através da Rádio Câmara. E hoje, eu acredito que é a primeira vez mesmo que o Ministério Público faz presente aqui nessa casa. Com poucas palavras que Vossa Excelência, você falou aí, eu pude aprender mais, né? Mais sobre tudo que foi falado. Eu acredito que a Câmara em Dias é muito importante. Né? A presidente, a gente já veio conversando realmente sobre essas contas. No dia, Vossa Excelência falou que no dia da votação você quer estar presente, você realmente vai ser bem-vinda de novo a essa casa, como cidadã. Não é filho de Chapadinha, mas é quase filho, porque está aqui lutando por esse povo também. Então, seja muito obrigada pela sua presença. Eu queria dar um informativo, tanto a doutora Ilma como aos vereadores presentes, que realmente a data designada para o julgamento das contas do exercício 2007 do Poder Executivo Municipal estava designado para a data de dia 13 de junho de 2019. Porém, na data de hoje, recebemos um pedido de adiantamento, de adiamento do referido julgamento. Assim, tal pedido foi encaminhado para o jurídico da casa para análise e posterior deliberação. Então, eu quero dizer para vocês que o papel nosso aqui na Câmara nós estamos fazendo e que tudo depender da presidente, as contas que irão para frente. Boa tarde, senhora promotora. Eu, como presidente de comissão, nós recebemos agora duas contas, 2006 e 2008. Essa 2007 passou na outra comissão quase 4, 5, 6 meses. Inclusive, eu estou fazendo tramitar igual aqui o regimento interno que concluiu isso aqui para a gente. Hoje em dia já tem umas contas nas mãos do relator, os barbeiros, e a gente tem que ter prazo, né? Porque a gente não pode também condenar sem ter a defesa. Então, a culpa não é das comissões. Passa no tribunal de 3, 4, 5 anos, a gente não pode dar um parecer em 10 dias. Então, a gente tem que ter zelo com as coisas públicas. É perigoso a gente dar um parecer. Aí, nosso jurídico aqui conta só com um advogado, que é o doutor Paulo. Umas contas dessas que eu acho que a gente precisava de um mínimo de 5, 6 advogados para nos acompanharmos. Então é difícil para nós vereadores também, senhora promotora. Boa tarde. Eu quero agradecer as palavras de acolhimento, dizer para vocês que muitas vezes o Ministério Público tem uma palavra antipática para dizer, mas alguém tem que fazer em nome da população, não é? Eu assumo esse dever constitucional com muito orgulho, sim. Quero agradecer ao espaço, que eu sei que foi muito superior àquele tempo regulamentar, e eu reconheço isso e agradeço. Quero dizer para vocês que nós todos somos adultos, né? E todos temos a capacidade de fazer análise crítica do nosso trabalho, do que nós estamos desenvolvendo, do que nós estamos fazendo. Processo é realmente algo muito complexo. E nós temos um processo, no grau que nós temos no Brasil, à custa de muita luta, porque o processo brasileiro é um processo garantista. E graças a Deus que é garantista. Tá? E graças a Deus que nós temos as garantias constitucionais. Quando uma garantia constitucional não é observada, isso gera um clamor. Eu me lembro aqui de um pequeno relato que me permite, um minutinho a mais. Existia uma vila no sul da França que lá tinha um número muito elevado de pessoas anãs, né? Tinha um problema lá de casamento consanguíneo, não sei, não me lembro. E eu sei que nascia muita gente com problema de raquitismo, enfim, anão, né? E aí, por conta desse
cidade, eles criaram um torneio do lançamento do anão. E aí isso virou até uma coisa turística e muitas pessoas iam para lá para participar disso. Eles iam para uma encosta de morro, eu não sei, um espaço, e um grande pegava um pequeno, um adulto pequeno, e lançava, e quem arremessasse aquele ser humano mais longe era o vencedor. E aí ficou conhecido como o torneio do arremesso de anão. Os organismos internacionais de defesa dos direitos humanos entenderam que esse torneio, por mais que se configurasse como uma enfim, festa popular, traço cultural, coisa assim, mas ele trazia um elemento de indignidade para aquele ser humano. De indignidade muito grande. Quando você tem indignidade com um ser humano, você tem com a humanidade inteira. Porque quando você ofende um na sua dignidade de pessoa humana, você na verdade ofende a todos. Então, por isso que defender as garantias processuais são tão importantes. Todavia, não é possível usar o argumento da defesa do direito humano, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, que eu acredito que seja esse o impasse, para explicar uma demora de 2 anos. Outra coisa, o processo é complexo. E é para isso que existe todo um corpo técnico no Tribunal de Contas da União. E é para isso que eles entregam o processo para vocês, já com parecer prévio, já apontando as inconformidades. Quando não tem inconformidade, ele não aponta, está conforme. Ele só aponta a inconformidade. Então, por que olhar para 20 volumes se a inconformidade só foi apontada naquele 1? Ah, mas é só um ponto desse, vale reprovar as contas por causa de um ponto? Vale fazer muita coisa por causa de uma coisa só. Quem salva a humanidade, quem salva o ser humano, salva a humanidade inteira, não é assim? Quem defende o direito, a dignidade da pessoa humana, de um ser humano, acaba defendendo toda a humanidade. Então, se só é um processo problema, nos prendamos a este problema, a este único volume, porque que me conste, que eu acabei de conferir com o jurídico, o problema na prestação de contas de 2017 é apenas um item. Só que é um item fácil de aferir, que está em apenas um volume, que já tem a indicação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão de por que é inconformidade, que houve ofensa ao dispositivo constitucional que determina o cumprimento de mínimos constitucionais para aplicação, e que se ele descumpriu isso, ele causou uma repercussão para uma geração que naquele ano de 2007 estava na escola. Então a gente não pode negociar. A gente não pode negociar e retroceder nas garantias que nós já temos como população, como moradores dessa cidade, como alunos. Vocês todos sabem que recentemente nós tivemos a PEC 95, a emenda constitucional, desculpa, 95, e que ela congelou os gastos sociais por 20 anos. Nós estamos com o Estado engessado. E é por isso que o Ministério Público tem outra ação dentro daquela programação de controle e constitucionalidade, de olho na Constituição. Agora nós estamos trabalhando com a renúncia de receitas. Por quê? Porque a gente entende que o município tem que gerar suas receitas, porque a gente chegou no impasse constitucional que foi esse congelamento. Então você imagina, sem congelar já não se consegue ofertar saúde, educação de qualidade, ainda mais um gestor descumprindo os mínimos, que não são os tetos, é o piso, é aquele mínimo inegociável constitucional de aplicação de recursos na área da saúde e educação. Se nós negociamos o mínimo, nós estamos fazendo um retrocesso social sem medida. E aquela população infantil que estava na escola no ano de 2007 teve uma educação com problemas, certamente porque este mínimo não foi observado. E eu torno a repetir, eu não estou pedindo aqui a condenação de quem quer que seja. O que o Ministério Público veio fazer aqui hoje foi pedir celeridade, compromisso, que vocês façam a adesão ao programa institucional de Câmara em Dia, para que não haja um represamento injustificado. Não foi para que as garantias constitucionais dos requeridos nos processos, que eu também não sei quem são, que não sejam observadas. Antes, pelo contrário, se vocês não observarem, facilmente ele conseguirá no judiciário anular e vocês repetir tudo de novo. O que eu quero é, não
usar somente ele nas contas que estão à disposição. O que é importante é não demorar, porque quem tem fome tem pressa, porque quem vai na escola pública tem pressa de aprender, precisa da melhor merenda, precisa do melhor insumo nas escolas para que eles tenham condições de ter uma educação básica de qualidade. E esse é o compromisso. O compromisso do Executivo de Chapadinha deve ser esse, e o compromisso do Legislativo de Chapadinha deve ser fiscalizar este compromisso sendo executado ou não. E isso a despeito dos laços políticos. Quanto às decisões que vamos dizer, se contrariam esse parecer prévio, eu tenho duas questões a ponderar. Primeiro, a Constituição Federal tem um júri, né, que todos nós conhecemos. O júri, ele leva esse processo, o réu, a acusação fala, a defesa fala, e no final quem julga são os 7 jurados, que são os juízes deles, né? Pois bem, existe um quesito no júri que pode pôr no chão toda a acusação. Existe. Ele pergunta, fulano matou cicrano? Aí a resposta é sim. Não, primeiro fulano morreu? Morreu. Prova pelas lesões tais. Aí a primeira resposta do jurado, sim. Aí a segunda resposta do jurado, quem matou fulano foi cicrano, que é o réu? Aí o jurado responde, foi. Aí a terceira pergunta é, o júri absolve? Quer dizer, a capacidade constitucional que o júri tem de, para além do processo técnico desenvolvido pelo Ministério Público, decidir não condenar. Só que a Constituição não nos dá essa prerrogativa. Não nos dá. E eu posso sim processá-los por improbidade se a despeito da clareza do Estado Federal vocês voltarem contra o parceiro de modo escandaloso. Entendam, é possível fazer um juízo de admissibilidade, de legalidade, de tudo isso? É possível. Mas é impossível que, comprovado com clareza de que houve ofensa ao dispositivo constitucional, de que houve ofensa à lei, e mesmo assim vocês aprovem as contas, eu posso sim, em juízo, afastar o julgamento de Vossas Excelências. Só que esse desgaste não é possível que vocês queiram comprar. Não é possível que o desgaste se decida. Se há a possibilidade do requerido, seja nas contas de 2006, 2007, 2010, 2020, há a possibilidade de ter ato contraditório pela defesa? Há a possibilidade. É possível que ele consiga demonstrar que é inocente? Claro que é impossível. E a promotora de justiça não veio aqui pedir a cabeça de ninguém. O que eu vim foi pedir, julguem, analisem, enfrentem, com altivez, afastem a memória, porque 2017 nós já estamos em 2019. E as coisas são esquecidas, já são 12 anos para trás. Nós estamos vivendo no mundo da velocidade, o que me interessa hoje, amanhã não me interessa mais. O que o Ministério Público veio foi pedir para que não haja represamento injustificado. Não foi para pedir que se condene a alguém de jeito nenhum. Foi para pedir que as garantias constitucionais de quem quer que seja o ex-gestor ou ex-gestora, deste poder ou de outro, enfim, deste mandato ou de outro, qualquer que seja, eu peço que as garantias constitucionais sejam observadas. Por quê? Porque eu sou, em primeiro lugar, aquela instituição que defende as garantias constitucionais. E isto é inegociável. Eu não aceito condenação de ninguém sem que essa pessoa tenha tido a oportunidade de se defender e apresentar suas provas. Mas eu preciso dizer para vocês que eu estou do lado de vocês, como órgão fiscalizador que sou, e, portanto, me ombreando a obrigação constitucional de vocês fiscalizar, dizer que o Ministério Público está aqui para vos apoiar, para colaborar no que for necessário, para que vocês tenham as condições necessárias para abordar, inclusive para vir aqui, trazer minha equipe de assessoria técnica para olhar as contas também se for necessário, enfim, para o que vocês precisarem para atender na minha sala, para vir conversar, para o que for necessário para que não haja o represamento, que é contra o represamento que eu vim falar. Eu não vim falar aqui sobre as contas de 2007, 2008, 2009, quando
perdemos valor. Se eu tenho o poder de julgar e eu arredo desse poder, eu perco importância no cenário político. É também para defender a prerrogativa de vocês que eu estou aqui, para que o protagonismo de vocês seja realmente um grande tesouro, porque eu preciso desse protagonismo. É importante que cada um faça o seu papel. Eu não posso fazer o papel de promotor e nem quero fazer o papel de promotor e de vereador, ou de promotor e prefeito e nem quero. Eu quero que cada um faça cumpra o seu papel dentro do seu espaço de atribuição, todos numa harmonia entre as instituições e poderes, porque isso é importante para a população, que não haja desentendimentos, que não haja desencontros, divergências importantes. Divergências pode ter, elas são importantes, mas não divergências importantes, no sentido de que façam com que a gente caminhe em direções opostas. Nós não estamos caminhando em direções opostas. Nós estamos e estaremos sempre caminhando na mesma direção, que é as melhores políticas públicas para a população de Chapadinha. E é esse o interesse do Ministério Público. Então, eu mais uma vez me coloco à disposição, agradeço as palavras de acolhimento, digo a vocês que temos esse programa e temos outros tantos que, inclusive, tivemos a oportunidade de apresentar na semana passada, lá no auditório, quem esteve conosco pôde ver. Inclusive, esse último que nós apresentamos, que é mais receitas, mais direitos, é uma pauta antipática para a população, mas nós estamos do lado de vocês até naquelas pautas que podem ser, certo? Para que a população compreenda que disso depende o desenvolvimento das políticas públicas que nós estamos precisando. Então, assim, a instituição ela é muito honesta, ela é muito coerente com a sua atuação constitucional, no sentido de que o nosso discurso é um só. É o direito do cidadão em primeiro lugar, tá bem? Mais uma vez, muito obrigada. Eu peço perdão por me retirar, me colocando à disposição. Realmente eu tenho que retornar, porque eu vou para uma inspeção agora às 5h30. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição de Vossas Excelências e de toda a população de Chapadinha para quaisquer batalhas, porque a batalha de vocês é também a minha. Boa tarde.